Boa noite, pessoal. Vamos ler o texto de Salmos, capítulo 24. O Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem? Vocês me escutam? Tá. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Vamos orar? Mais uma vez estamos reunidos para essa reunião, mais uma vez estamos com esse propósito de conversar um pouquinho, né, enquanto jovens, e estar discutindo um pouco sobre esse tema do Sermão do Monte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esses dias que tivemos sobre essa terra. Sabemos, Pai, que todas as coisas que aconteceram, das boas e das ruins, aquelas que julgamos agradáveis e aquelas que questionamos se realmente precisávamos ter passado, todas elas, Pai, estavam sob seu controle, todas elas passaram pelo teu crivo de permissão, todas elas, Pai, de certa forma, devem, Pai, servir para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento enquanto luz e sal dessa terra. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a compreender essas coisas, as coisas que passamos, que vemos, Pai, que ouvimos. Que sejamos, Pai, esse diferencial nesse mundo. Nesse momento, nós nos reunimos e te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos. Te agradecemos, Pai, e pedimos pelas pessoas que irão participar, as falas, os comentários para o palestrante, os cânticos, que sejam, Pai, momentos de edificação, que venham, Pai, a estar reconhecendo, nos ajudando a nos voltar para Ti, em um mundo que nada, Pai, rema e corre em uma direção completamente contrária. É no nome do Filho Jesus que hoje estamos aqui reunidos, pedindo e agradecendo dessa maneira. Amém. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu separei alguns louvores para nossa reflexão e a gente refletir já dar uma introdução aí para a mensagem, a reflexão de hoje, né, sobre corações puros. Todos os cânticos vão ser baseados no livro de Salmos. Então, ultimamente eu tenho lido esse livro. Então, eu gostaria de cantar alguns cânticos com vocês, baseado neste livro de Salmos, que vai nos ajudar também a refletir sobre corações puros. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. O Senhor vive. Bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha senão Deus? Me revestirá de força. O Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive. Próximo cântico, eu não combinei com Josué, mas é um cântico que ele acabou de ler a passagem, né, de Salmos. Queria que você pudesse refletir sobre entrarmos na presença de Deus, sempre pensando nessa purificação da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará
no santuário pra te adorar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Oh, dai-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Oh, dai-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Amém. Último cântico, cria-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Esse era o desejo do salmista e também é o nosso desejo quando chegarmos diante da presença do nosso Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Amém. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Muito bom ver cada um de vocês reunidos nesse sábado. Quero estar apresentando o irmão que vai estar dando estudo essa noite. É Fernando, é lá de Maceió. Ele é cristão há 19 anos. Ele é casado com Michele. Ele tem 2 filhos, a Sara e o Levi. Ele é um cristão fiel e dedicado ao Senhor. Ele já nos trouxe um estudo aqui outra vez, alguns meses atrás, com o tema maturidade e paciência, que inclusive foi um estudo muito bom. Então, com certeza, ele tem muito a nos ensinar e nos edificar essa noite. Eu vou estar orando e logo em seguida você fica à vontade para nos trazer esse estudo, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra, Pai. Palavra essa que essa noite vai ser ministrada pelo seu servo Fernando, Pai. Que o Senhor esteja usando, que não sejam palavras dele, mas suas, e que nós possamos nos sentir edificados e dispostos a colocar em prática, Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, e que nós continuemos buscando fazer a tua vontade, Pai. E possamos continuar nos permitindo sermos moldados e mudados pelo Senhor.
É no nome santo do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Todos me ouvem aí, tá tranquilo o som? Maravilha. Obrigado aí, Daniel, pela oração. Agradeço mais uma vez o convite para poder participar dessa reunião de jovens adultos. Eu me considero um jovem adulto, mesmo já com 38 anos aí de estrada. É um tema... Particularmente, eu gostei muito desse tema quando o Elias me convidou. Ele me deu duas opções. Ele disse, você pode falar sobre os misericordiosos ou puros de coração. Ele disse, pode deixar que eu vou tentar ajudar os nossos irmãos a aprender um pouco sobre a pureza de coração e o quanto isso é importante para a gente poder viver a vontade de Deus. Nesse mundo, como o irmão que iniciou a reunião, a gente vive um mundo hoje que é um mundo muito caído, um mundo que está muito afastado da verdade de Deus e que nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Para a gente começar a entrar no estudo, eu queria fazer falar um pouco sobre o contexto do livro de Mateus, para que a gente entenda onde se encaixa aí as bem-aventuranças e onde se encaixa aí o texto que a gente vai estar trabalhando, os puros de coração. Então, o livro de Mateus, ele está colocado aí como o primeiro livro do Novo Testamento, e não é à toa que ele se coloca aí como o primeiro livro do Novo Testamento. A gente sabe que passou um período em que Deus ficou em silêncio, desde o último livro lá do Velho Testamento, e aí nós temos aí Mateus, que eles entenderam que era o livro mais interessante para iniciar o relato do Novo Testamento, né? E o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, então ele tinha um objetivo específico, falar aos judeus, e no livro de Mateus a gente tem vários momentos em que Jesus ele faz um discurso aos seus discípulos, aos seus seguidores. O livro de Mateus também ele é repleto de profecias que os judeus conheciam, e essas profecias confirmavam aquilo que Jesus vinha trazer, a mensagem das boas novas. E o livro de Mateus ele tem um objetivo específico. E a gente eu queria convidar vocês a gente abrir lá em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós temos 4 relatos de evangelho, e cada evangelho ele tem um objetivo. Ele tinha um objetivo. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente vai tentar falar um pouco do objetivo que Mateus escreve esse evangelho. Então, versículo 22, onde é que ele fala do nascimento de Jesus. E aí no versículo 22 ele fala, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Os judeus, eles estavam aguardando o Messias, o Cristo. Então, eles já esperavam que Deus iria enviar o Messias, que iria trazer a redenção, que iria estabelecer um reino à semelhança do reino lá de Davi. E aqui o Evangelho de Mateus ele diz, olha, não esperem mais, porque ele já veio, Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. E aí o Evangelho de Mateus, a gente precisa ler o Evangelho de Mateus dentro desse contexto, em que Mateus apresenta Jesus como sendo Deus conosco, ou seja, Deus em nosso meio. Naquele tempo, as pessoas entendiam que para você ter acesso aos deuses, naquela época,
você tinha que ir até eles. Não é à toa que, naquele período, os templos pagãos eles eram, em sua maioria, em montes, em lugares altos, porque eles entendiam que quanto mais altos os templos, mais próximos de Deus eles estavam. E aí eles iam até esses locais, esses templos, e lá ofereciam sacrifícios para aí poderem ter algum favor dos deuses em relação à plantação, colheita, à enfermidade, a várias coisas. E aí Deus faz algo completamente diferente. Ele não esperou que a gente fosse até ele veio ao nosso encontro. Ele enviou o que ele tinha de melhor, Jesus. Ele não esperou um sacrifício, mas ele enviou o seu filho para que fosse sacrificado em nosso lugar. E através dessa obra redentora na cruz, ele nos trouxe a graça da salvação. Então, Jesus, ele abriu mão da sua habitação celestial e veio até nós, o Criador em meio à criatura. E Jesus, ele é a conexão entre a realidade terrena e a realidade eterna. É por isso que Jesus, ele é tão importante. Porque Jesus que nos liga a Deus, é através de Jesus, a sua obra, que a nossa condição de pecadores, ela é restaurada e nós somos colocados novamente na presença de Deus, assim como era lá no Jardim do Éden antes da queda. Então, Mateus está querendo dizer, olha, Jesus, ele é o Deus conosco, ele veio e ele está conosco. E lá no final do Evangelho de Mateus, ele conclui no capítulo 28, dizendo: ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ele falando lá com os discípulos após a ressurreição. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. O Evangelho de Mateus é o único dos evangelhos que termina dizendo que Jesus está conosco. E essa é uma realidade que precisa estar presente em nossas mentes e em nossos corações. Jesus está conosco. No Evangelho de João apresenta que Jesus ele iria enviar o Consolador, que é o próprio Deus. Jesus está conosco, mesmo em meio a toda a confusão, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a todas as dificuldades que nos cercam, a certeza que nós devemos ter que Deus está conosco, Jesus está conosco. E aí o Jesus, uma vez que veio até nós, e ele veio com um objetivo. Ele, como sendo Deus conosco, ele veio com o objetivo de estabelecer o seu reino. Em Mateus capítulo 3, João Batista, ele nos traz a seguinte palavra. Mateus capítulo 3, versículo 2. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, como sendo Deus conosco, ele veio estabelecer o seu reino, o reino dos céus. Não o reino físico, como Davi tinha sido conduzido por Deus a estabelecer, mas um reino espiritual, um reino eterno. E a partir daqui do Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, Jesus ele começa a explicar quais seriam as atitudes que deviam estar presentes na vida de todos aqueles que eram cidadãos do reino, ou seja, dos cristãos, daqueles que iriam reconhecer, aceitar Jesus como sendo o Deus conosco, o Senhor e Salvador. E nas bem-aventuranças, a gente vai encontrar algumas características, alguns atributos que devem estar presentes no cidadão do reino. Então, é esse o pano de fundo, é o contexto que está inserido as bem-aventuranças, Mateus apresentando Jesus como Deus conosco, aquele que está conosco. Ele não nos abandona e não irá nos abandonar. E ele, como sendo Deus conosco, ele estabeleceu o seu reino. E todos aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho,
que se arrependem e são batizados para a remissão dos pecados passam a fazer parte desse reino. E o Evangelho de Mateus, ele nos ensina como nós, sendo cidadãos do reino, devemos nos conduzir, que hábitos, que características nós devemos ter. E as bem-aventuranças, elas nos trazem essa realidade que Deus espera na nossa vida. Então, no capítulo 5, a gente vê aí as bem-aventuranças. Uma pergunta que a gente pode fazer é: o que é bem-aventurança? Alguém aí poderia nos trazer essa resposta? O que é bem-aventurança? Alguém poderia compartilhar o que seria bem-aventurança? Ok, falaram aqui no chat. Felizes. Essa é uma das definições de bem-aventurança. Mais que feliz, isso. Essa definição de mais que feliz, eu acho que se aproxima mais do objetivo das bem-aventuranças. Não é apenas uma felicidade, mas é você ser mais do que feliz. É algo que é somente, justamente, muito mais que feliz. Que essa felicidade é resultado dessa comunhão com Deus, de estar inserido nesse reino dos céus. E essa realidade de bem-aventurança só é presente no cidadão do reino. Não existe uma outra forma de você ter acesso a essas bem-aventuranças, que essa é a realidade que Deus quer para a nossa vida. A bem-aventurança é como se ela fosse uma placa que nos indica o caminho de uma vida plenamente abençoada como cidadãos do reino. Então, imagina uma placa de trânsito que está nos dando a direção. Então, quando a gente lê essas bem-aventuranças, é como se fossem essas placas que estão nos dizendo o caminho que nós devemos trilhar, para que a gente possa ter uma vida plenamente abençoada como cidadãos do reino dos céus. E aí a gente vai entrar aqui no texto, no versículo do nosso estudo, onde ele fala no versículo 8. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o que seria puros de coração? E eu queria começar falando sobre coração. Infelizmente, na modernidade hoje, na era contemporânea que nós vivemos, a concepção de coração se perdeu muito da concepção que se tinha da palavra coração nos tempos bíblicos, no tempo que a Bíblia ela foi escrita. A palavra coração hoje ela tem um sentido muito superficial da profundidade que a palavra de Deus nos propõe sobre a realidade do que é o coração. O coração não é apenas algo que tem a ver com o sentimento, com gostar, mas é algo muito mais profundo do que isso. Não é à toa que em Provérbios, capítulo 23, Salomão, ele nos traz o seguinte texto acerca do coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que Salomão, que foi o homem mais sábio que viveu até Jesus, ele diz, olha, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós devemos conhecer o coração e nós devemos cuidar do nosso coração.
porque é dele que vai proceder a nossa vida, e uma vida segundo a vontade de Deus. A gente poderia, eu elenquei aqui pelo menos 2 aspectos que a gente pode falar que podem nos esclarecer a importância que o coração tem. O coração, a gente pode falar que é no coração que está presente, que reside as motivações. É no coração do homem, no coração entendendo aquilo que é a parte central do ser. Isso, exatamente. Em algumas versões, puro significa limpo, justamente. Então, o coração, ele é como se ele representasse o núcleo do ser humano, aquilo que é mais profundo, aquilo que é central do ser, do homem. Então, é nesse centro que habita as nossas motivações, ou seja, o porquê nós fazemos o que fazemos. O porquê que nós estamos aqui no sábado à noite, estudando a palavra de Deus. Qual é a motivação? O que nos leva a estarmos aqui no sábado à noite, estudando a palavra de Deus? Então, é a motivação, é o porquê nós fazemos o que fazemos. Nós estamos aqui para aprender de Deus, apenas para sermos conhecedores, para melhorar o nosso intelecto? Não. Mas para aprender a viver segundo a vontade de Deus, a ter um coração puro, ou sermos puros, limpos de coração. Então, a motivação, ela está presente no coração. Então, por que você faz o que você tem feito? O que é que tem motivado a sua vida? O que é que tem feito você levantar a cada manhã? O que é que faz você viver? Qual é o sentido e o propósito da sua vida diariamente? Então, essa motivação, ela está presente no nosso coração. E a motivação, ela precisa ser algo muito claro na nossa vida. Então, é no coração que habita, que reside aí a motivação, aquilo que nos motiva à ação. Motiva a nossa ação diária. É no coração que reside a motivação. E um segundo aspecto que a gente pode falar do coração é sobre a vontade. É no coração que reside a vontade. A vontade é uma das faculdades mentais, é como se fosse a força que nos leva a agir. É a força que nos faz fazer o que precisamos fazer e deixar de fazer o que não devemos fazer. É a vontade que nos faz abrir mão de velhos hábitos. Hábitos que não são agradáveis ao Senhor. Quando não éramos cristãos, nós tínhamos alguns hábitos ou condutas que não eram agradáveis ao Senhor. Uma vez que nós nos tornamos cristãos, nós começamos um processo de purificação. Ou seja, Deus ele vai começar a tirar aquilo que não o agrada. E vai começar a incluir em nosso ser, em nossa alma, aquilo que é do seu agrado. É a purificação e a santificação. Então, é a vontade que nos mantém nesse caminho, porque não é fácil. Não é fácil a gente estar aqui agora, sábado à noite. Muitas vezes a gente passa a semana trabalhando, estudando, e a gente às vezes quer ali descansar. Não é fácil, às vezes, a gente acordar cedo para orar ao Senhor, para estudar a sua palavra. Às vezes é mais fácil você ceder às tentações. Mas é a vontade que nos faz com que a gente se mantenha firme no caminho que agrada a Deus. Então, aí a gente tem a motivação e a vontade que estão presentes no coração. E aí nós precisamos entender que é esse coração que vai nos ajudar a viver segundo a vontade de Deus como cidadãos do reino. Então, aqui, Jesus ele nos ensina que os puros de coração verão a Deus.
Puros de coração. O que seria puro de coração? Puro de coração são aqueles que são cheios da natureza de Deus. Um puro de coração é aquele que é cheio da natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? É santidade, amor, bondade, misericórdia, perdão, generosidade. Vamos abrir em Mateus capítulo 15, versículo 18. Mateus capítulo 15, versículo 18. Quando alguns líderes religiosos, fariseus, estavam condenando ali, criticando os discípulos de Jesus, porque eles não estavam seguindo algumas tradições de lavar as mãos. E aí Jesus fala, versículo 15, capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então, isso é o contrário de puro de coração. Uma pessoa suja de coração é uma pessoa que está cheia daquilo que não faz parte da natureza de Deus. E o puro de coração é aquele que busca e se esforça diariamente, tendo a motivação correta, que é glorificar e honrar a Deus. E tem a vontade de se manter firme nesse caminho. E aí Deus vai trabalhando para que tudo aquilo que não faz parte da natureza de Deus não esteja presente no nosso coração. E a gente pode citar um exemplo de um personagem bíblico que a gente poderia afirmar que ele tinha um coração puro. E o exemplo que a gente pode trazer é o exemplo de Davi. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, a gente vê o que é que Samuel fala lá para Saul. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Saul não estava tendo a conduta que Deus esperava dele. Então, o que é que Deus faz? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz: Mas agora o seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus, que poderia ser uma outra forma de chamar de puro de coração, porque puro de coração é aquele que é cheio da natureza de Deus. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E aqui, nesse contexto, ele ainda era jovem, basicamente uma criança, um jovem, mas ele já era considerado um jovem segundo o coração de Deus. E aí eu pergunto para vocês, por que que Davi, ele era considerado um jovem, um homem segundo o coração de Deus? Quais eram as características que a gente pode identificar em Davi, que a gente pode dizer, olha, isso daqui é uma característica que define um homem segundo o coração de Deus? Quem poderia nos ajudar? Pode ser no chat aí, que a gente pode ler. Fernando, Opa, pode falar. acho que pelos salmos dá para a gente conhecer bem, não tão bem, mas um pouco da pessoa de Davi, não é? Então, lendo os salmos, a gente conhece um pouco da pessoa dele, né? Homem piedoso, temente a Deus, um homem que sempre buscava a justiça. Em muitos salmos ele fala que busca o bem enquanto outras pessoas buscam o mal para ele. É uma pessoa que muitas vezes é injustiçada. Então, nós percebemos, assim, um pouco da pessoa de Davi, né? Um homem íntegro, fiel.
que queria sempre a vontade de Deus, queria o bem da nação, queria a posteridade da nação, queria a prosperidade da nação, né? Queria a justiça no meio dos juízes, queria boas causas sendo resolvidas. Então, dá para conhecer um pouquinho da pessoa de Davi dentro dos Salmos. Obrigado, obrigado. É isso mesmo. Deixa eu ler aqui o que é que ele tinha temor, íntegro, orava sem cessar, se humilhava perante Deus, portanto, e reconhecia os seus erros. Muito bom. Obrigado aí por compartilharem. É basicamente isso mesmo. Eu separei aqui 2 características de Davi, além dessas que vocês citaram. Obrigado aí, Felipe, por compartilhar. 2 características, em dois contextos diferentes. O primeiro que a gente podia ver de Davi, que a gente pode ver que ele era um homem segundo o coração de Deus, era que ele confiava em Deus. Ele reconhecia a sua dependência do Senhor. Lembra lá naquela situação com Golias, em que todo o exército de Israel estava com medo daquele gigante? E quando ele chegou lá e ouviu aqueles insultos contra Deus, ele disse, não, peraí, eu vou lá, eu vou mostrar para esse filisteu com quem que ele está falando. E aí, em Samuel, 1 Samuel, a gente já está aqui, capítulo 17, versículo 45, o que é que ele fala? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Olha que confiança, que dependência. Um jovem diante de um gigante, com espada, com lança, armadura, escudo, que eu acho que a maioria de nós não estaria nem próximo dali. Mas por que Davi estava ali? Porque ele confiava no Senhor, porque ele dependia do Senhor. E essa é uma das características daqueles que têm o coração segundo o coração de Deus, daqueles que são puros de coração. Aquele que é puro de coração, ele confia inteiramente no Senhor. Ele tem total dependência do Senhor, independente das circunstâncias, dos problemas, independente da gente não conseguir enxergar com os nossos olhos físicos a solução para os nossos problemas, nós sempre confiamos e dependemos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, como lá em 1 Pedro, capítulo 5, fala em lançai sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E essa é uma das características que devem estar presentes naqueles que são puros de coração, é confiança e dependência no Senhor. E tem uma segunda característica que faz parte da vida de Davi, que já foi falada aí, que é ele reconhecer os seus erros, ele ter a humildade de reconhecer os seus erros. Em Salmos, capítulo 51, no versículo 10, a gente vê aquele texto que a gente canta, que foi até cantado agora, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aí foi naquele momento em que ele reconheceu o pecado que tinha cometido contra Batseba, que Deus revelou para ele. E o que foi que ele fez? Ele se arrependeu, ele se humilhou, chorou e orou ao Senhor pedindo perdão. E essa é uma das características daqueles que têm o coração segundo o coração de Deus, um coração puro. São pessoas que são humildes para reconhecerem os seus erros, se arrependem, levantam e seguem adiante. Isso faz parte da natureza daqueles que têm um coração puro, é reconhecer, saber que nós não somos super-homens ou super-mulheres, mas em alguns momentos a gente pode vir a errar, mas a gente precisa ter a atitude de reconhecer o nosso erro,
de nos arrepender e de seguir em frente. E interessante que Davi, ele não era o segundo o coração de Deus porque ele não errava, porque ele era um excelente rei, não. Mas era porque ele tinha diversas qualidades e características, e uma delas era reconhecer os seus erros e dar confiança em Deus. Em relação queria dar um exemplo em relação a esse de você cair, mas você levantar. Tem um filme que foi da época da década de 80, eu acho que, não sei se alguns aí chegaram a assistir, que era o Rocky Balboa. Que uma das características do filme do Rocky Balboa, não era que ele batia muito, não, uma das características dele é que ele apanhava bastante, mas ele caía e ele levantava. Ele caía e levantava, caía e levantava. E tem um momento da cena que o adversário dele estava batendo e ele sempre levantava, e na hora que teve aquele intervalo lá, ele sentou e o técnico dele, o técnico disse, você tem que derrubar ele, você tem que derrubar. Mas ele dizia, eu não consigo, ele parece um pedaço de aço. Eu achei bem interessante isso daí. E essa deve ser uma das características do cristão. É que mesmo que a gente caia, se a gente tem um coração puro, se a gente reconhece a nossa dependência do Senhor, se a gente confia no Senhor, se a gente reconhece nossos erros, a gente vai sempre levantar e seguir em frente. Então, aqui nós precisamos desenvolver essa característica de sermos puros de coração. E o que é que vai acontecer? Qual vai ser o resultado disso? O resultado é que nós iremos ver a Deus. Aqueles que são puros de coração verão a Deus. E verão em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto de ver a Deus é o ver a Deus na eternidade. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4. Nunca mais, aqui falando do novo céu, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, versículo 4, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravados o nome dele. Ou seja, contemplarão a sua face, verão a Deus. Então, os puros de coração, o cidadão do reino, ele verá a Deus na eternidade. Mas não só na eternidade. O puro de coração, ele também verá a Deus através do entendimento. Através da providência de Deus diária. Abram comigo em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 18. Vamos começar a partir do 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder.
Aqui Paulo, ele está orando para que Deus iluminasse os olhos do coração dos irmãos em Éfeso, para que eles pudessem contemplar a vocação deles, para que eles pudessem ter a sabedoria e o entendimento e a verdadeira esperança. Então, os puros de coração, Deus vai permitir com que eles possam ver e ter o entendimento da grandeza da salvação, da esperança ao qual nós fomos chamados. É por isso que muitas pessoas que não creem em Deus, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes não entendem porque o cristão ele tem a atitude que tem. Porque o cristão ele consegue ver essa vida, esse mundo, essa realidade terrena com os olhos do entendimento da vontade de Deus. Ou seja, a gente compreende que esse mundo é passageiro, que esse mundo é apenas uma etapa da verdadeira vida e que a nossa verdadeira pátria é a pátria celestial. Então, o puro de coração, aquele que vive segundo o coração de Deus, Deus vai permitir com que a gente consiga ver, ou seja, que a gente consiga entender essa realidade e compreender. E uma vez que a gente compreende, a gente consegue ter uma paz nesse mundo, porque a gente confia no poder e no cuidado de Deus. Então, o puro de coração, ele vai conseguir ver, vai conseguir entender essa realidade, que é a presença de Deus em nós. E uma terceira forma que a gente pode falar de ver a Deus é ver pela fé, através da fé. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Aqui, o rei estava querendo prender Eliseu. O rei da Síria estava querendo prender Eliseu, que o rei estava querendo invadir Israel e derrotar o exército, mas sempre Eliseu orientava o rei a seguir o rei de Israel a seguir outro caminho. E ele disse, olha, rapaz, a gente tem que ir atrás desse profeta. E ele mandou um exército até a cidade em que Eliseu estava. E pela manhã, quando o jovem que acompanhava Eliseu acordou e viu aquele exército, foi até Eliseu e, desesperado, Eliseu, o exército está nos cercando e estamos acabados, nós iremos morrer. E aí no versículo 16, Eliseu fala com ele. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que imagem, né? Imagina você ali poder contemplar essa realidade celestial. Então, Eliseu orou a Deus, disse, Deus, Senhor, permita com que ele veja. E Deus permitiu e ele conseguiu ver o exército celestial que estava com eles. E os puros de coração, Deus vai permitir com que a gente veja essa vida terrena com os olhos da fé, sabendo que Deus está sempre conosco, enxergando o cuidado do Senhor em cada detalhe, que mesmo que as coisas não estejam saindo da forma que a gente espera, mas a gente tem fé de que Deus está cuidando e que no final a vontade de Deus vai ser sempre soberana em nossas vidas. Então, o puro de coração, aquele que vive segundo o coração de Deus, ele vai ver a Deus na eternidade, ele vai ver a Deus através do entendimento, ele vai ver a Deus através da fé. Por isso que ele é bem-aventurado, muito mais feliz, porque ele consegue enxergar essa vida segundo os olhos de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o prisma, o foco de Deus. E é isso que o puro de coração ele pode contemplar. Por isso que ele é bem-aventurado, é muito mais do que feliz nesse mundo de caos, nesse mundo de confusão. E como
para a gente concluir, como desenvolver um coração puro. Eu queria que vocês pudessem compartilhar aí de que maneira a gente pode desenvolver um coração puro. Quem poderia aí compartilhar? Pode ser no chat. Como a gente pode desenvolver de maneira prática, no nosso dia a dia, como desenvolver um coração puro? Confiando em Deus, ok? Confiança em Deus, a atitude, né, de Davi, justamente assim como Davi. Mais alguém? De que maneira a gente pode desenvolver, ler a sua palavra, encher-se da sua palavra, maravilha. Confiar e seguir os seus mandamentos, maravilha. Isso mesmo, são vários formas de dedicar-se à oração, várias formas que a gente pode desenvolver um coração puro, praticar a palavra, muito bem. Eu separei aqui 3 pontos que são essenciais para que a gente possa desenvolver um coração puro. O primeiro é cuidado com o que você ouve. Ou seja, em relação a músicas, eu gostei bastante porque antes da gente iniciar o estudo, colocaram aí alguns hinos muito bonitos. Hinos que nos aproximam de Deus, que elevam a nossa alma, que nos conectam com Deus, com aquilo que nós realmente somos, seres celestiais. Minha esposa costuma dizer que nós somos seres celestiais vivendo uma experiência terrena. Então, a música, os hinos, eles nos ajudam a lembrar quem nós realmente somos. Que nós somos dos céus, cidadão dos céus. Mas, em contrapartida, existem alguns tipos de música que não nos ajudam a nos conectar com Deus. Mas são músicas que nos afastam de Deus. Músicas que têm foco apenas no aspecto carnal da nossa existência. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Então, aquilo que a gente ouve influencia muito o nosso coração, as nossas motivações, a nossa vontade. Então, cuidado com o que a gente ouve. Segundo, cuidado com o que você vê. O que é que nós temos assistido? O que é que nós temos passado o tempo ali olhando no celular? De que maneira nós estamos dedicando os nossos olhos? O Evangelho diz que os olhos são a janela da alma. Então, de que maneira nós temos dedicado tempo para os nossos olhos? Então, a gente precisa buscar assistir conteúdos que nos conectam com Deus, que nos ajudam a entender e lembrar quem nós somos. Existem vários filmes que nos lembram dessa realidade celestial que temos. Existe muito conteúdo, muitos filmes que fazem o contrário. Nos prendem apenas nessa realidade terrena e fazem com que a gente busque somente as coisas desse mundo. Então, a gente precisa ter sabedoria para selecionar conteúdo que nos ajude a lembrar quem nós somos, de onde viemos e para onde iremos. Então, cuidado com aquilo que a gente vê. E o terceiro, cuidado com quem você anda. Quais são as pessoas que você tem passado mais tempo no seu dia a dia? Existem estudos que dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Então, as pessoas que a gente passa mais tempo, elas irão nos influenciar. E não é algo muito consciente, é algo muito inconsciente. Ou seja, as influências, elas vão ali trabalhando. Então, a gente precisa ter muita sabedoria para selecionar as pessoas com que a gente tem mais intimidade.
as pessoas que a gente mais convive, as pessoas com que a gente mais se relaciona. Então, a gente precisa ter sabedoria para selecionar. E um texto para a gente concluir, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja das paixões da mocidade. Sigam a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Nós fomos chamados para fazer parte do reino dos céus. Nós, em Cristo, somos cidadãos do reino, porque Jesus, ele veio até nós, Jesus é o Deus conosco, que ele estabeleceu o seu reino. E ele quer que sejamos muito mais do que felizes. Mas para isso, nós precisamos desenvolver um coração puro. Nós precisamos alinhar as nossas motivações, nós precisamos desenvolver uma vontade realmente que nos conduza na direção de Deus. Nós precisamos seguir o exemplo de Davi, que confiava e dependia sempre do Senhor. Nós precisamos ter humildade para reconhecer os nossos erros. E se a gente desenvolve esse coração puro, a gente vai ver a Deus na eternidade, ver a Deus no nosso entendimento, ver a Deus pelos olhos da fé. E que a gente possa ter sabedoria para selecionar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos e as pessoas que nós convivemos. Procuremos viver e sermos pessoas, irmãos, cidadãos dos céus, que têm o coração puro. Que Deus nos abençoe. Amém?